Então, pessoal, nós ficamos aqui na aula passada falando sobre as diferentes composições do tecido sanguíneo em condições normais e em condições de algumas doenças, né, como processos infecciosos, que aumentam a quantidade de leucócitos, a anemia, que diminui a quantidade de hemácia, a policitemia, que aumenta a quantidade de hemácias, e a leucemia, que aumenta de forma exponencial a quantidade de leucócitos. A grande maioria dessas células brancas são células leucêmicas, são células do câncer, não são células normais. E de onde vem, então, essas células do sangue? Nós temos aqui um tecido chamado de medula óssea, que é responsável pela produção de células sanguíneas. Essa medula óssea, esse tecido avermelhado, viscoso, gelatinoso, ele é encontrado nas extremidades dos ossos longos, né? Chamado de epífises ósseas. Nessa epífise óssea é encontrado esse tecido, que é rico em células-tronco, né? Células imaturas que têm capacidade de se diferenciar, de amadurecer em diversas células da linhagem sanguínea, são chamadas de blastos hematopoéticos. Então, esses blastos que estão ali submersos nesse tecido, eles podem, durante seu processo de amadurecimento, se comprometer com a linhagem linfóide e dar origem aos diversos tipos de linfócitos. Linfócito B, linfócito T, célula NK, ou esse blasto ele pode se comprometer com a linhagem mieloide e dar origem, então, às hemácias, às plaquetas ou às demais células brancas do sangue, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito. Então, as plaquetas têm a função de coagular e estancar o sangramento, controla ali a hemostasia. As hemácias têm função principal de transportar os gases, né, como oxigênio e gás carbônico. E as células brancas, os linfócitos e os demais leucócitos, auxiliam no combate a infecções, né, são células de defesa. Então, esse processo de síntese das células sanguíneas, chamado de hematopoese, o termo hematopoese, né, hematopoese ou hematopoiese, os dois termos são corretos, vem de dois radicais, hemato e poiese. Hemato ou hemo derivam da palavra aima, que significa sangue, e poiese significa produzir ou fazer. Então, hematopoiese é o processo de síntese de células sanguíneas. Esse processo é responsável tanto pela formação quanto pelo desenvolvimento ou amadurecimento das células sanguíneas. É um processo dinâmico que requer uma grande quantidade de nutrientes. Então, essa medula óssea, apesar de aparentar ser bem estática, ela é muito dinâmica, ela está a todo momento produzindo células, e em grande quantidade. Pra vocês terem uma ideia, diariamente, a medula óssea produz 7 bilhões de células para cada quilo de massa corporal que nós temos. Então, se você quiser saber quantos bilhões de células a medula óssea do teu corpo produz diariamente, você pega 7 bilhões e multiplica pelo teu peso. E você vai encontrar o total de células em bilhões que o teu corpo produz. Essa hematopoiese, ela se inicia a partir de um precursor comum pluripotente, são as células-tronco. E essas células-tronco, elas são influenciadas dependendo da demanda. Então, se o meu corpo precisa de mais célula vermelha, essa célula-tronco ela vai se diferenciar mais em célula vermelha. Se meu corpo está num processo infeccioso e precisa mais de células de defesa, então ela vai
se diferenciar mais em células de defesa. Se o meu corpo está com sangramento e precisa de mais plaqueta, então essas células-tronco vão se diferenciar mais em plaquetas. Elas também são influenciadas pelos nutrientes, como fatores estimulantes, interleucinas inflamatórias, hormônios, vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e, lógico, do microambiente ali, influenciada pelas células ao redor, encontradas na medula óssea. Então, essa hematopoese, ela depende do microambiente adequado, que é feito ali pelas células estromais, pelas células que não compõem o tecido hematopoético, mas auxiliam no seu funcionamento. Depende também de fatores estimulantes de crescimento, como os CSFs e as interleucinas, e depende de estímulos, né? Que na maioria deles são fisiológicos, mas também a hipóxia é um estímulo que influencia a hematopoese. Então, se o paciente está com pouco oxigênio no sangue, quer dizer que ele tem pouca hemácia. Essa pouca oxigenação induz a hematopoese a produzir mais hemácias. O sangramento indica ali que o paciente está carente de plaquetas. Então, esse sangramento vai estimular a medula óssea a produzir mais plaquetas. E os processos infecciosos indicam que o corpo precisa de mais células de defesa. Isso vai estimular a hematopoese a produzir mais células de defesa. Então, essa hematopoese é um processo dinâmico que está em um equilíbrio constante. É um balanço entre a autorrenovação e o comprometimento. Então, as células tronco hematopoética, elas estão constantemente se renovando para continuar ali uma quantidade mínima de células, e algumas estão se comprometendo, né, amadurecendo. Então, esse balanço é influenciado por substâncias indutoras da hematopoese e substâncias inibidoras da hematopoese. E essas células-tronco, elas estão em constante equilíbrio entre diferenciação e autorrenovação. Então, para que a nossa medula óssea tenha sempre células-tronco, essas células-tronco elas se dividem, da origem a mais células-tronco. Esse processo é chamado de autorrenovação, né, onde aumenta ali a quantidade de células-tronco na medula óssea. E a diferenciação é quando uma célula-tronco amadurece e deixa de ser uma célula-tronco. Ela se compromete com uma linhagem e vai amadurecer numa célula específica. Pode ser um leucócito, pode ser uma hemácia, pode ser uma plaqueta. Então, aqui nós temos as células-tronco iniciais e as células-tronco progenitoras, elas não são distinguíveis a olho, a morfologia, não são distinguíveis. Só um momentinho, pessoal. Então, essas células-tronco, elas não são distinguíveis a sua morfologia, né? Elas parecem linfócitos grandes. Elas, no caso já das células precursoras, os blastos já começam a ter um grau de diferenciação. Nós temos os linfoblastos, os mieloblastos, os monoblastos, os linfoblastos. E as células maduras têm um formato, têm uma presença, uma apresentação diferente das demais. A atividade mitótica nas células-tronco é baixa, elas têm uma autorrenovação, são pouco numerosas na medula óssea. Já as células progenitoras têm uma grande atividade mitótica, são autorrenováveis. E elas são mono ou bipolares, ou seja, elas podem se transformar numa única célula, estão comprometidas com uma única célula, vão amadurecer em uma única célula, ou, no máximo, bipolares, ou seja, elas vão amadurecer em, no máximo, 2 tipos de célula diferentes.
As células precursoras, elas têm uma alta atividade mitótica e elas já não são mais renováveis e elas são monopotentes, ou seja, elas vão dar origem a apenas uma célula madura, um tipo de célula madura. E são frequentes na medula óssea e nos órgãos linfáticos. Já as células maduras, elas não se multiplicam mais e elas são frequentes na medula óssea e nos órgãos linfáticos. Então, aqui nós temos as células tronco pluripotente hematopoética. Elas podem se diferenciar em células linfóides multipotentes, e elas vão migrar para os órgãos linfóides, ou elas podem se diferenciar em células mieloides multipotentes que permanecem na medula óssea. As células linfóides, elas vão dar origem às células linfocíticas formadoras de colônia, e as células, os blastos mieloides darão origem às células progenitoras, que vão dar origem às hemácias, às plaquetas, monócito, as células granulocíticas, os eosinófilos e os basófilos. Aqui nós temos as células precursoras, o linfoblasto vai dar origem ao linfócito, o eritroblasto ao eritrócito, o megacardioblasto ao megacariócito, que dá origem às plaquetas, o promonócito ao monócito, o mielócito neutrofílico ao neutrófilo, o mielócito ao eosinófilo, o mielócito basofílico ao basófilo. Então, essas células jovens, imaturas, são chamadas de blastos, elas têm uma diferenciação citoplasmática que vão variar tanto na qualidade quanto na quantidade, no fenótipo, pela síntese de novos produtos. Então, o que diferencia um blasto que vai dar origem a uma hemácia de um blasto que vai dar origem a um neutrófilo é a expressão genética. Essas células, quando elas vão amadurecendo, elas vão ativando determinados genes que vão produzir proteínas específicas para o desempenho de suas funções. O exemplo aí das células vermelhas, elas vão ativar genes que vão produzir hemoglobina, que é a proteína principal das células vermelhas. Já esses genes no neutrófilo não estão ativos. Estão ativos outros genes que vão produzir proteínas específicas do funcionamento das células neutrofílicas. Então, essa variação na expressão gênica de genes que estão ativados em um e que não estão ativados em outros, e vice-versa, induzem a produção de proteínas novas e estruturas novas que fazem com que as células maduras sejam diferentes entre si. Então, essas células elas vão variar na sua expressão, na sua morfologia e também na sua composição. As proteínas que são encontradas em uma, às vezes não são encontradas em outras. E também é justamente essa alteração do conteúdo, do formato, que permite que cada célula desempenhe uma função específica. Essas células elas passam por um processo de maturação, tanto do núcleo, que o núcleo vai diminuindo de tamanho, né? E a própria célula também vai reduzindo de tamanho. Só que nós temos as células tronco pluripotentes, que dá origem à célula tronco mieloide, que vai dar origem, então, aos linfócitos B, T e NK. E, por outro lado, assim, a célula NK vai se transformar, o progenitor de célula NK vai dar origem à célula NK, o progenitor de célula T vai dar origem ao linfócito T, e o progenitor de célula B vai dar origem ao linfócito B, e por consequência, quando se ativa, dá origem ao plasmócito. Já quando essa célula tronco se diferencia na linhagem mieloide, ela vai dar origem às unidades formadoras de colônia de monócitos e granulócitos, e por sua vez darão origem ao monoblasto, que vai dar origem ao monócito, e as unidades formadoras de granulócitos darão origem, então, aos eosinófilos, neutrófilos e basófilos.
E a unidade formadora dos megacariócitos darão origem aos megacariócitos e, consequentemente, origem às plaquetas, que são fragmentos do megacariócito, do citoplasma do megacariócito. E a unidade formadora dos eritrócitos darão origem aos eritroblastos, que, quando amadurecem, dão origem aos reticulócitos e depois a hemácia jovem, a hemácia madura. Então, esse processo de hematopoese tem uma hierarquia, onde as células-tronco estão no topo da pirâmide. Essas células-tronco têm duas funções básicas, que é a autorrenovação, quando uma célula-tronco dá origem a outra célula-tronco, ou a diferenciação em precursor mieloide ou precursor linfóide. Então, as células-tronco são as menos numerosas, mas são as mais altas da hierarquia, porque elas conseguem se diferenciar em qualquer uma das células do sangue. Já as células comprometidas, elas vão estar comprometidas ou com a linhagem mieloide ou linfóide. Tem ali uma redução no leque de opções de diferenciação. As células progenitoras vão estar comprometidas com uma linhagem. Então, nós temos os progenitores de linhagem eritróide, progenitor de linhagem mieloide, né, como monócitos, monoblastos, megacardioblastos e assim sucessivamente. As células que estão em processo de amadurecimento e na base da pirâmide estão as células maduras, as hemácias, as plaquetas e as demais células brancas do sangue. Então, o que acontece? As células-tronco, elas têm uma alta taxa de renovação, mas à medida que elas vão amadurecendo, elas vão perdendo essa capacidade de renovação, elas vão diminuindo a sua capacidade de multiplicação e se transformando cada vez mais em células maduras. Então, quanto mais madura uma célula, menos a sua capacidade de multiplicação está presente. Então, as células elas vão perdendo a capacidade de diferenciação à medida que elas vão amadurecendo. Aqui nós temos as células-tronco, que se renovam e se diferenciam, as células progenitoras multipotentes e as células precursoras comprometidas e, no final, as células maduras. Então, uma célula-tronco, depois de múltiplas divisões, podem chegar a produzir 1 milhão de células maduras. Percebam aí a grande quantidade de células que são produzidas a partir de uma única célula-tronco. Então, essa célula-tronco, ela tem a capacidade de autorrenovação, ou seja, ela se divide em duas células-tronco e conserva ali a quantidade mínima de células, porque algumas células-tronco deixam de ser células-tronco porque elas se diferenciam. Então, algumas células-tronco vão sendo diferenciadas, vão se comprometendo com uma linhagem, deixam de ser células-tronco, e as outras células-tronco precisam ocupar o lugar dessas que se diferenciaram, porque se não ocupar, vai chegar um momento que as células-tronco vão ser totalmente aniquiladas. Então, existe aqui a possibilidade de manter o quantitativo de células-tronco através do processo de autorrenovação. Então, essas células-tronco hematopoéticas, elas vão dar origem a infinidades, uma quantidade muito grande de células. Então, essa célula-tronco vai dar origem às hemácias, às células vermelhas. Quando elas amadurecem, elas também podem dar origem aos basófilos, ou aos eosinófilos, ou aos neutrófilos, ou aos mastócitos, que são, alguns livros dizem que são derivados do basófilo, outros dizem que não, são células específicas. Mas essa célula-tronco também pode dar origem ao monócito, e esse monócito, quando migra para o tecido, ele amadurece e dá origem ao macrófago. Pode também dar origem ao linfócito B, e esse linfócito B, quando é ativado,
se transforma em plasmócito e vai produzir anticorpos. Ou pode dar origem ao megacariócito, que se fragmenta ali o seu núcleo e dá origem às plaquetas. Então, as células-tronco, elas são diferentes entre si de acordo com a sua capacidade de potência, né? Nós temos várias classes de células-tronco e elas se diferenciam entre si com a sua potência. As células-tronco mais potentes são chamadas de células-tronco totipotentes. Elas são tão fortes que elas são capazes de gerar um organismo completo, podendo se diferenciar em células embrionárias e extraembrionárias, ou seja, essas células-tronco elas podem dar origem ao embrião e também aos anexos embrionários, como placenta, âmnio, core, alantóide, saco vitelínico, tá? E essas células elas são produzidas logo após a fertilização do ovo, ou seja, quando aquele ovócito secundário ele é fecundado pelo espermatozoide e dá origem ao zigoto, esse zigoto então começa a se dividir em blastômeros. Então esses blastômeros são exemplos clássicos de células tronco totipotentes. Se você conseguir pegar esses blastômeros e separar esses blastômeros e eles continuarem a se dividir, cada grupo de blastômeros vai dar origem a um indivíduo idêntico. E é basicamente isso que acontece na formação do gêmeo idêntico. Após a fusão do zigoto, do espermatozoide com o óvulo, dando origem ali ao zigoto, os blastômeros começam, então, a se originar através das mitoses desse zigoto, né? 2 blastômeros, 4, 8 e 16. E aí não se sabe por quê, mas pode acontecer dessa massa de células se dividir em 2 grupos, ou 3, ou 4. E cada massa de células de blastômeros darão origem a um gêmeo idêntico. Então, se esse grupo de células se dividir em 3 grupos, darão origem a 3 indivíduos idênticos, os gêmeos idênticos. Existem também as células-tronco pluripotentes. Elas perdem um pouquinho a potência quando comparada com as totipotentes, então elas não são capazes de gerar um organismo completo, porque elas não conseguem dar origem às células extraembrionárias, mas elas são capazes de gerar os folhetos embrionários do embrião, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma. E em consequência disso, essas células-tronco, elas podem se amadurecer e dar origem a todas as células de um organismo. Então, a gente consegue induzir o amadurecimento dessas células-tronco para qualquer uma das 216 espécies, né, tipos de células que compõem o organismo humano. Já as células multipotentes, elas têm uma potência um pouquinho mais reduzida quando comparada com as pluripotentes. Essas células-tronco multipotentes, elas são capazes de originar apenas alguns tipos de células do mesmo tecido. E aí nós temos os exemplos aí, as células-tronco da medula óssea, que elas vão originar apenas células do sangue. Tá? Aquela célula-tronco da medula óssea, da célula-tronco hematopoética, ela só dá origem à célula do sangue. Ela não vai dar origem a um neurônio, por exemplo, ou uma célula muscular, ou uma célula epitelial, ou uma célula do osso, ou uma célula da cartilagem, não. Ela vai dar origem apenas às células do sangue. Hemácias, plaquetas e células brancas. Existem também as células-tronco unipotentes, que são as que têm menos potência. Elas são células imaturas, mas elas, quando amadurecem, só dão origem a um tipo de célula. Elas são muito importantes para a manutenção do funcionamento e do equilíbrio da população tecidual. Exemplo aí, as células-tronco da base da nossa pele, da epiderme. A nossa pele ela está a todo momento descamando, né? Perdendo células. E essas células precisam ser repostas. Essa reposição se dá através da proliferação de células-tronco na base da camada epitelial. À medida que essas células vão se dividindo, elas vão se amadurecendo e vão migrando para a superfície cada vez mais maduras, até dar origem aos queratócitos, que são as células mais maduras, mais externas da epiderme.
A mesma coisa acontece com as células da mucosa. Mucosa oral, mucosa do esôfago, do estômago, do intestino, mucosa genital, que se descama também. E essas células que se descamam, elas são substituídas por novas células, que é decorrente da diferenciação de células-tronco da base dessa epiderme, da base dessa mucosa. Então, as células-tronco são células indiferenciadas, que têm uma alta capacidade de se proliferar, ou seja, de se dividir, e elas são capazes de se diferenciar, ou seja, de amadurecer e dar origem a outros tipos de células. Essas células-tronco são divididas em células-tronco embrionárias, que são encontradas nos embriões, né? Como, por exemplo, as células-tronco totipotente, que são produzidas lá a partir da divisão do zigoto, né? Na mórula, na fase da mórula. Então, essas células elas podem se diferenciar em qualquer tipo de células do embrião e de anexos embrionários, ou seja, elas podem dar origem a um indivíduo completo com uma placenta, com um âmnio, com um córeo, com alantoide. Já as células tronco pluripotentes, elas são encontradas ali no blastocisto, que elas podem se diferenciar em qualquer tipo celular, mas não formam os anexos embrionários. Elas estão presentes na massa celular interna do blastocisto. Então, essa camada interna do blastocisto são as células tronco pluripotente. Elas vão dar origem a qualquer tecido do indivíduo, mas não dão origem a um embrião completo. E existem também as células tronco não embrionárias, também chamadas de células tronco adultas. São as células que participam ali da renovação dos tecidos. Então, as células tronco elas vão dar origem às células musculares, células epiteliais, células do sangue, uma grande quantidade de células que estão ali sendo mortas, envelhecem e morrem, e elas precisam ser substituídas. As células tronco embrionárias, elas podem ser do tipo multipotentes, que se diferenciam em vários tipos celulares, e são encontradas, por exemplo, na medula óssea vermelha, como a célula tronco hematopoética, e também no cordão umbilical, as células tronco mesenquimais. E existem as células tronco unipotentes, que podem se diferenciar em um só tipo de células. Elas são encontradas, por exemplo, no interior dos túbulos seminíferos, que dão origem aos espermatozoides. Então, essas células tronco, elas vão dar origem, que são chamadas de espermatogônias, elas amadurecem, dando origem a espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e depois espermatozoide. Então, toda vez que uma espermatogônia ela amadurece, ela dá origem aos espermatozoides. Sempre vai dar origem ao espermatozoide. Então, ela é unipotente. E também existem as células tronco pluripotente induzidas, né? Essas células tronco, elas são criadas em laboratório através de um método artificial que foi desenvolvida por um japonês, né? Através de uma infecção viral, ele consegue ali reativar genes que estavam desligados, que foram desligados durante o processo de amadurecimento, que foram adormecidos. Então, ao reativar esses genes, as células voltam a se transformar, voltam a adquirir características de células-tronco. E essas células-tronco, elas têm várias aplicações terapêuticas, como reparo de órgãos e tecidos lesionados, transplante de medula óssea, né, que é utilizado no tratamento de leucemias, e também algumas pesquisas tentam viabilizar para futuro uso de células-tronco para reparar a medula espinhal, reparar coração e outros órgãos que não conseguem ser reparados, apenas cicatrizados. Então, as células-tronco, nós temos aqui as células-tronco totipotentes, né, encontradas ali no embrião. Nós temos as células-tronco adultas, né, como no músculo, tendão, cartilagem e gordura, nós temos células-tronco mesenquimais. Células-tronco nervosas, que dá origem ali à célula do tecido nervoso. Células-tronco epitelial, que dão origem aos hepatócitos, por exemplo. E as células-tronco hematopoéticas, que dão origem às células do sangue.
Durante o processo de diferenciação, né, de proliferação, essa célula inicial dá origem às células comprometidas. No processo de diferenciação, dá origem às células maduras. E também durante o processo de amadurecimento, melhora ali a ativação das células. Professor, e quando que essas células hematopoéticas, elas surgem no nosso corpo? Então, o surgimento do tecido sanguíneo ele é muito precoce. O tecido sanguíneo ele é formado a partir do terceiro folheto embrionário, chamado de mesoderma. E dessa mesoderma deriva ali uma população de células-tronco que são observadas pela primeira vez numa região chamada de aorta dorsal, uma região próximo à aorta dorsal chamada de região AGM, ou região aorta gônada mesonefro. É uma região que vai dar origem ali à artéria aorta, às gônadas, né, tanto o testículo quanto os ovários, e o mesonefro que vai dar origem ali os rins. Então, nessa região, são encontradas as células precursoras das células endoteliais, né, que vão dar origem às camadas internas dos vasos sanguíneos, e também as células tronco. Essas células tronco elas vão dar origem tanto à camada interna dos vasos sanguíneos, quanto às células hematopoéticas. Então, essas células tronco são chamadas de hemangioblastos, de hema, de sangue, né, haima, e ângio, que significa vasos sanguíneos. Então, elas vão dar origem tanto às células do sangue quanto às células dos vasos sanguíneos. Então, a partir do 19º dia de vida, o embrião já começa a ter as primeiras células sanguíneas lá no saco vitelínico. Para vocês terem uma ideia, como é tão precoce, o 19º dia de vida é o 4º dia de atraso da menstruação. Então, a menina que deveria menstruar no dia 1º, o 4º dia, o dia 4, é o 19º dia de vida do embrião. Então, nesse dia, a grande maioria das mulheres ainda nem sabe que estão grávidas, mas o embrião já tem células que vão dar origem ao sangue. Então, inicialmente, o saco vitelínico é o tecido ali, as células hematopoéticas do saco vitelínico, elas vão produzir as primeiras células do sangue. Depois, elas vão migrar para o fígado, o baço, o time e medula óssea, finalmente. Então, esses outros tecidos, eles vão também participar do processo de produção de células do sangue. Então, aqui nós temos, nos primeiros dias de gestação, nós temos aqui as células chamadas de hemangioblastos. Está aqui em vermelho. Esses dois pontinhos avermelhados aqui. À medida que o embrião vai crescendo, né, vão encontrando aqui ilhas de células sanguíneas. Até que elas migram para uma região chamada de AGM, a aorta gônada mesonefro. Depois, elas migram, então, para o fígado também. Então, nessas regiões, são produzidos alguns tipos de células específicas. Então, nessa região prodefinitiva, nós temos aqui regiões da linhagem mieloide. Na região mesodefinitiva, produzem ali células linfóides e mieloides. Na região metodefinitiva, nós temos a unidade formadora de colônias e também células tronco neonatais. Então, aqui nós temos a dinâmica de migração dessas células tronco. Então, nas 6 semanas, nós temos as células tronco na placenta, na região aorta gônada mesonefro e no saco vitelínico. Essas células tronco, então, elas migram para o fígado fetal, por volta aí da 8ª semana de gestação, 2 meses.
E o fígado, então, passa a produzir células do sangue de forma majoritária. O órgão, a partir do 8º mês, o fígado é o principal órgão produtor de células do sangue. Mas também o timo produz o baço e a medula óssea. Por volta do 8º mês de gestação, a medula óssea, então, passa a ser o órgão principal na produção de células do sangue. Então, o fígado ele perde esse papel à medida que a medula óssea vai se desenvolvendo no interior dos ossos e ganhando esse protagonismo a partir do 8º mês de gestação. Então, aqui nós temos o saco vitelínico, lá pelo 19º dia de vida, ele é o único produtor de células do sangue. À medida que esse saco vitelínico vai desaparecendo, o fígado vai ganhando essa função de produtor, juntamente com o baço, e depois, lá pelo 7º, 8º mês de gestação, a medula óssea vai adquirindo, juntamente com o timo, vão adquirindo essa função de síntese, né, de hematopoese e tornam-se protagonistas a partir do 8º mês. E aí, esses ossos, após o nascimento, vários ossos têm medula óssea no seu interior. Aqui tem mais medula óssea no interior são as vértebras e os ossos da pelve, os ossos da bacia, seguido do externo, das costelas e do fêmur, né? A tíbia também tem uma pequena quantidade. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a quantidade de medula óssea no interior desses ossos vão diminuindo. Vai havendo ali uma substituição de tecido vermelho por tecido gorduroso, né? O famoso tutano. Então, a medula óssea vermelha vai sendo substituída pela medula amarela, que é um tecido adiposo, que também é importante porque vai dar energia para a medula óssea vermelha continuar funcionando. Então, aqui nós temos um exemplo dos principais ossos e as suas concentrações de medula óssea. As que estão em rosa, né? Os ossos da bacia e as vértebras da coluna vertebral são as que têm mais medula óssea, seguido do externo, que é esse osso aqui do meio das costelas, né? Que une as costelas na parte ventral, formando ali a caixa torácica. As costelas que estão em azul, e por último, fêmur e tíbia, que são os que têm menos medula óssea. Aqui é um esqueminha que mostra o processo de amadurecimento da hematopoese e como que ela é regulada por várias substâncias. Cada etapa tem uma regulação específica. Então, durante o processo de amadurecimento do embrião, nós temos 3 fases de produção de células sanguíneas bem específicas. A primeira fase é a fase mesoblástica, que é a fase do início da gestação. Nessa fase, as células do sangue são produzidas no saco vitelínico. E essa fase ela vai perdurar entre o 19º dia de vida até o 2º mês de gestação, onde o saco vitelínico vai ser o principal órgão produtor de células do sangue. A segunda fase é a fase hepática. Nessa fase, o fígado e o baço são os 2 órgãos principais na produção de células do sangue. Então, a fase hepática se inicia após o 2º mês, quando o saco vitelínico ele vai perdendo esse protagonismo, e esse fígado vai se tornando cada vez mais proeminente e predominante na síntese de células do sangue, juntamente com o baço. E essa função é comandada pelo fígado e baço até o 8º mês de gestação, em média, que é quando esse protagonismo é perdido por esses 2 órgãos e a medula óssea assume essa função, que é a terceira fase da produção de células do sangue, que é a fase medular. Então, na terceira fase, que é do 8º mês de vida até o final da vida, o principal órgão, né, o principal tecido produtor de células do sangue é a medula óssea. Se inicia no 8º mês de gestação e perdura até o fim da vida. Então, até os 5 anos de idade, a medula de todos os ossos longos participam do processo de hematopoese, né? Porque
A criança, ela cresce muito rápida, do nascimento até os 5 anos de idade. Então, é um boom muito grande. A criança, ela aumenta proporcionalmente de tamanho muito rápido. E aí, é necessário um comprometimento de boa parte das células do sangue, dos ossos, para sustentar esse processo de síntese de células do sangue. Manter a quantidade e acompanhar o crescimento. Mas à medida que o indivíduo ele envelhece, o crescimento vai desacelerando ou até para, não há necessidade de nós termos tanta medula óssea vermelha. Por isso que essa medula óssea vermelha ela vai regredindo e vai ficando principalmente em alguns ossos e vai sendo substituída por tecido gorduroso, que é chamado de medula amarela, conhecido popularmente como tutano, que tem uma função muito importante também, porque ela vai fornecer energia para a medula óssea vermelha continuar em processo de hematopoese. Então, na vida adulta, somente os ossos da pelve, do externo, do úmero, do fêmur e das costelas têm ali uma quantidade significativa de medula óssea e são capazes, então, de gerar células sanguíneas. Mas, se o paciente ele tiver uma necessidade extrema de mais células do sangue, como, por exemplo, o paciente está com um estado anêmico hemolítico, ele está perdendo as células do sangue. As células do sangue estão sendo destruídas. Ou ele teve uma hemorragia, ele perdeu sangue. A medula óssea ela vai sofrer uma hiperplasia. E aí, o que é hiperplasia? A gente viu ali nas primeiras aulas. Hiperplasia é quando o tecido ele sofre uma agressão, ele estava em equilíbrio, e ele teve ali um agente lesivo, né, um agente agressor, e como consequência, como forma de se adaptar, esse tecido as suas células começam a se multiplicar mais rápido do que o normal, tem uma taxa de proliferação acima do normal. Então, um exemplo clássico de hiperplasia é a hiperplasia da medula óssea, de forma reativa. Quando você tem dificuldade, quando você precisa de célula do sangue, essa medula óssea aumenta de tamanho, porque as células estão se multiplicando mais rápido para produzir células do sangue e substituir aquelas que foram perdidas. Quando essa hiperplasia sozinha não é suficiente para repor as células do sangue que foram perdidas, a medula óssea vai precisar de ajuda. E quem que vai ajudar a medula óssea? Quem que sabe produzir sangue? O fígado e o baço. Então, esses tecidos, esses órgãos, que sabem produzir sangue, mas eles perderam esse protagonismo ao longo da evolução da medula óssea, eles podem sofrer um aumento do seu tamanho à medida que eles vão também ajudando a medula óssea a produzir células, quando a necessidade é extrema. Então, quando há essa necessidade extrema e a medula óssea sozinha não consegue dar conta, os tecidos hepáticos e esplênicos eles podem retomar essa função hematopoética exercida na vida embrionária. E esse mecanismo é chamado de hematopoese extramedular, ou seja, as células do sangue estão sendo produzidas fora da medula. Onde? No fígado e no baço. Então, as células da medula óssea podem sofrer condições de hiperplasia, né? Como, por exemplo, aumento da produção de células vermelhas ou de células brancas. Pode sofrer uma condição de hipoplasia, como anemia plástica tóxica, anemia de baixa produção de eritropoietina. E a anemia é uma condição fisiopatológica que é causada por diversos fatores. Por exemplo, hemorragia. Se o indivíduo perdeu muito sangue, uma cirurgia ou uma hemorragia externa, ele vai apresentar anemia. Agentes infecciosos, né? Bactérias, fungos, vírus, podem gerar anemia. O parasitismo, né? Os parasitas intestinais podem gerar perda de sangue no intestino e gerar anemia. Substâncias tóxicas, desordens imunológicas e até má absorção de nutrientes podem gerar
anemia, como má absorção do ferro, por exemplo. Então, aqui nós temos o gráfico que mostra as 3 principais fases da medula óssea na produção de células do sangue: a fase mesoblástica, onde o saco vitelínico é o principal produtor; a fase hepática, onde o fígado e o baço são os principais; e a fase medular, onde a medula óssea é o principal produtor. Aqui nós temos o esqueleto de uma criança recém-nascida, onde todos os ossos longos têm medula óssea, e estão ali comprometidas na produção de células do tecido sanguíneo. Já o esqueleto de jovem adulto, nós temos aí os externos, vértebras, costela, a dípile dos ossos do crânio, as epífises proximais do fêmur e do húmero e a pelve. Já o indivíduo idoso, temos só o externo, as vértebras, costelas, a dípile dos ossos dos crânios e a região superior da pelve, apenas, como regiões que abrigam a medula óssea. Essas células da medula óssea, elas podem, sobre determinados estímulos, elas podem se desprender da medula óssea e serem mobilizadas para a circulação e migrarem para o fígado e para o baço quando ocorre uma necessidade extrema. E também elas podem ser estimuladas por medicamentos para que elas migrem para a circulação e sejam captadas para a doação de medula óssea. Então, existe ali uma técnica onde você consegue doar células tronco da medula óssea quando se administra medicamentos que induzem ali parte das células tronco da medula óssea a se desprenderem da medula óssea, irem para a circulação e serem captadas pela doação de sangue. Tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tranquilo, professor. Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui a medula óssea. A medula óssea ela é formada por quê? O que que faz, do que é composto a medula óssea? Então, a medula óssea é composta por precursores hematopoéticos, que é chamado de parênquima medular. São as células que vão dar origem às células do sangue. São as células funcionais, são as células principais da medula óssea. Então, todo tecido, quando se estuda um tecido, se analisa quais são as principais células, e essas células são chamadas de células parenquimais, ou parenquimatosas. Por exemplo, no tecido ósseo, nós temos as células parenquimais, são os osteoclastos, os osteoblastos e os osteócitos. São essas 3 células as principais. No fígado, é o hepatócito. No coração, são as fibras miocárdicas. No músculo esquelético, são as fibras musculares esqueléticas. No sistema nervoso central, são os neurônios. E por aí vai. São as células principais. Então, na medula óssea, no tecido hematopoético, as células tronco hematopoéticas, as células progenitoras, as células precursoras e as células maduras são o parênquima medular. Mas não existem só essas células na medula óssea. Existem outras células que não compõem o tecido hematopoético, mas também são importantes. Então, todas essas células que não compõem o tecido hematopoético, que são células acessórias, são chamadas de células estromais. Na medula óssea, nós encontramos fibroblastos, osteoblastos, osteoclastos, células tronco-mesenquimais, adipócitos, macrófagos, linfócitos, células endoteliais do sinusoide medulares. Todas essas células estão na medula óssea, mas não fazem parte do tecido hematopoético. E o que elas estão fazendo ali, então, professor? Elas estão auxiliando as células hematopoéticas. Elas criam um ambiente adequado. Os fibroblastos produzem fibras.
para protegerem as células hematopoéticas. Os osteoblastos produzem o osso que abriga a medula óssea. Os osteoclastos removem os ossos que abrigam a medula óssea, abrindo espaço. Os adipócitos dão energia na forma de gordura. Os macrófagos fagocitam células mortas. E cada um tem a sua função, dando ali a medula óssea um ambiente adequado para que essas células hematopoéticas cresçam. Além das células hematopoéticas e as células estromais, existem a matriz extracelular, que é um tecido que compõe também o estroma medular. Então, as proteínas, os líquidos que estão fora das células, também compõem o estroma medular. São eles fatores estimulantes de colônia, alguns hormônios, interleucinas, quimiocinas, hormônios como eritropoietina e trombopoietina, citocinas, carboidratos, lipídios, proteínas da matriz. Todas essas substâncias estão ali diluídas na medula óssea e criam ali um ambiente de estímulo adequado para que as células hematopoéticas continuem a se dividir. Aqui nós temos um exemplo de componentes das células da medula óssea. Nós temos aqui a célula tronco hematopoética, que é uma célula principal, né? Uma célula parenquimatosa, mas juntamente com elas nós temos aqui macrófago, fibroblasto, célula adiposa, célula endotelial e os componentes da matriz extracelular, proteínas ali que estão estimulando a célula tronco. Então, nós temos as células estromais, como osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, adipócitos, fibroblastos, e as células mieloides, como que vão fazer a eritropoese, a leucopoese e a trombopoese. Então, a função dessa medula óssea é produzir e renovar as células sanguíneas e manter a capacidade embriológica das células tronco. O estroma medular ele é composto por componentes celulares, como fibroblastos, adipócitos, macrófagos, linfócitos, células endoteliais dos sinosóides medulares. E um componente acelular, que são as proteínas e as subestruturas que estão ali diluídas na parte externa das células. Qual a função do estroma? É regular a hematopoese, controlar, estimular ou inibir, dependendo da situação. E como que ela faz isso? As células do estroma secretam fatores solúveis e também produzem reservas energéticas de lipídios, no caso dos adipócitos. Então, elas criam um meio adequado para a proliferação e diferenciação dos precursores hematopoéticos. E esse estroma medular é dividido em dois componentes. As células, componente celular, né, do estroma, e um componente não celular, também chamado de matriz extracelular. Então, quais são os fatores de crescimento e de diferenciação que o estroma produz? Fatores de crescimento são glicoproteínas, ou seja, açúcares ligados a proteínas, que são secretados pelas células estromais. E eles atuam na sobrevivência, né, mantendo as células vivas, atuam na proliferação, estimulando essas células a se multiplicarem, e atuam também na diferenciação das células hematopoéticas. Elas afetam mais que uma linhagem e elas agem em sinergismo, ou seja, um fator de crescimento combinado com o outro fica mais forte. Eles se ajudam, eles se potencializam quando eles estão juntos. Os efeitos associados a esses fatores podem ocorrer de duas formas. Ou ele vai permitir a proliferação e diferenciação das células, sem o estímulo, que sem o estímulo elas morreriam
ou permaneceriam quiescentes. Então, esses fatores estimulantes de crescimento, eles vão estimular a mitose das células. Sem esse estímulo, essas células vão morrer ou ficar estagnadas. E esses fatores de crescimento, eles também agem em sinergismo, né? Um ajudando o outro, na proliferação de subpopulações específicas de células precursoras. Então, as glicoproteínas, elas vão ajudar na proliferação e diferenciação, né? Induzindo ali os precursores diferenciados, na regulação das funções, né? De células diferenciadas, de células já maduras. E essas glicoproteínas podem ser de dois tipos: interleucinas e fatores estimulantes de colônia, ou CSF. Então, o processo de hematopoiese, ele compreende três processos básicos, né? A eritropoiese, que consiste na formação das células vermelhas, a leucopoiese, que consiste na formação dos leucócitos, das células brancas, e a plaquetopoiese, que consiste na produção de plaquetas, ou também chamada de trombopoiese, que consiste na formação de trombócitos, também chamado de plaquetas. Então, na hematopoiese, nós temos esses três fenômenos acontecendo concomitantemente: produção de células vermelhas, produção de células brancas e produção de plaquetas. Como que ocorre, então, a eritropoiese? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Certinho? Vamos para o nosso intervalo, então, de 15 minutinhos, e nós voltamos já já, tá bom? Para a gente falar de eritropoiese, para a gente não começar a falar de eritropoiese e parar no meio do raciocínio para ir para um intervalo. Então, vamos parar aqui rapidinho, antes, e na volta do intervalo a gente fala de eritropoiese, tá bom? Tranquilo? De boa? 15 minutinhos, então. Até mais.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade agora à parte de hematopoese, falando agora sobre a eritropoese, que é o processo de produção de células vermelhas. Vamos lá. Então, a eritropoese, como nós já falamos, é o processo de produção de células vermelhas, células do sangue. Começa lá com a célula tronco, chamada de unidade formadora de explosão, com a sigla BFU. Essa célula tronco, então, ela sofre diferenciação, ela se multiplica, ela se divide em duas células. Essas células, então, darem origem, são chamadas de proeritroblasto, que é uma célula já comprometida com a linhagem eritroide. Então, ela vai dar origem à hemácia. Esse proeritroblasto, então, ele se divide novamente, dá origem a dois eritroblastos basofílicos. Nessa fase, esse eritroblasto basofílico, ele já começa a sintetizar ribossomos. Esses ribossomos serão, então, utilizados para transcrever a proteína principal da hemácia, que são as cadeias globínicas, para dar origem à hemoglobina. Esse eritroblasto, então, se divide, o basofílico se divide em duas células também. Dão origem, então, ao eritroblasto policromático, que já começa ali a acumular hemoglobina no seu citoplasma. Depois, esse eritroblasto policromático se divide, dando origem a eritroblasto ortocromático. Esse eritroblasto ortocromático ele já tem um núcleo bem condensado, né, a cromatina bem espiralada, e esse núcleo, então, ele é expulso, juntamente com as mitocôndrias. E essa expulsão faz com que a célula apresente um formato de disco bicôncavo. Inicialmente, esses ribossomos ainda persistem por algum tempo, por 5 dias, que é chamada de fase de reticulócito, e por fim, esses ribossomos desaparecem, dando origem, então, à hemácia madura. Então, no processo de síntese, né, de eritropoese, nós temos 3 fases distintas. Nós temos aqui o proeritroblasto, que é uma célula que vai sofrer o estímulo para se transformar em hemácia, e ela vai se preparar para se transformar numa hemácia. A primeira coisa que ela vai fazer é sintetizar os ribossomos, que começam, então, a se acumular no eritroblasto basofílico, no citoplasma, e dá o citoplasma do eritroblasto basofílico uma tonalidade mais azulada, né, porque os ribossomos são ácidos, né, tem ácidos ribonucleicos, e eles absorvem mais o corante roxo. Na segunda etapa, nós temos ali, após a síntese desses ribossomos, o eritroblasto basofílico se divide e dá origem, então, à síntese das cadeias globínicas e montagem da hemoglobina na fase 2. Na fase 3, quando essas células, eritroblasto ortocromático, já está com uma quantidade muito boa de hemoglobina, o núcleo, então, é expulso e o citoplasma dessa célula vai amadurecer, vai perder os ribossomos e completar o seu estágio de acúmulo de hemoglobina. Mas como que é regulado, então, esse processo de eritropoese? É regulado pelos níveis de oxigênio. Então, nós temos as nossas hemácias ali que estão carregando oxigênio no nosso sangue, e essas hemácias, quando elas penetram o tecido renal, os rins têm células especializadas que percebem o nível de oxigênio nas hemácias que entram ali. Essas células são chamadas de células intersticiais peritubulares do córtex externo. Essas células têm sensores de oxigênio, chamados de RIF alfa e beta, e quando elas percebem que tem pouco oxigênio na circulação, elas aumentam a síntese de eritropoietina. E a eritropoietina é o hormônio que vai regular a síntese de hemácia. Então, quando o paciente está com hipóxia, com pouco oxigênio no sangue, essa pouca oxigenação é percebida pelos sensores RIF alfa e beta, fazendo com que essas células sintetizem mais eritropoietina, mais do que o normal,
E essa eritropoietina vai estimular as 3 primeiras células da linhagem eritroide. Vai estimular a célula tronco BFU, vai estimular o proeritroblasto e vai estimular o eritroblasto basofílico. Essas células têm receptores de superfície que se ligam à eritropoietina e então ativam genes específicos para a síntese de hemoglobina. Então, durante esse processo também, a vitamina B12 é extremamente importante. Vitamina B9 e B12, porque elas atuam na duplicação do DNA. Então, todas as células que fazem mitose têm necessidade de níveis adequados de vitamina B9 e B12. Então, a vitamina B9 e B12, elas estimulam a mitose da BFU, do proeritroblasto, do eritroblasto basofílico, do policromático e do ortocromático. De forma que níveis baixos de ácido fólico e vitamina B12 dificultam a eritropoese. E também os níveis de ferro. O ferro, ele é um mineral importante para a síntese de hemoglobina. Então, toda célula que está sintetizando hemoglobina, ela é influenciada pelos níveis de ferro. Se tem pouco ferro, essa célula vai produzir pouca hemoglobina. E a carência de ferro gera anemia por baixa produção de hemácia. Alguém tem alguma pergunta? Antônia? Perguntas? Antônia? Então, vamos lá. Então, esse processo de eritropoese, ele é influenciado por essas substâncias, pelo nível de eritropoietina, pelos níveis de vitamina B9 e B12 e pelo nível de ferro. Quando o paciente produz pouca eritropoietina, ele vai ter um quadro de anemia, e essas hemácias produzidas, elas terão tamanho e cor normal, que é chamado de anemia normocítica normocrômica. Acontece, por exemplo, com doença renal crônica, quando o paciente tem comprometimento renal, isso diminui a produção de eritropoietina, já que são os rins os principais produtores de eritropoietina. Já a carência de ácido fólico e vitamina B12 faz com que as células façam menos mitose. E aí percebam o seguinte, quanto mais a célula se divide, menor as células resultantes vão ficando. Então, nós temos aqui as células tronco, que são maiores, elas vão se dividir em duas células eritroides. O proeritroblasto ele é um pouquinho menor que a célula tronco BFU. O proeritroblasto se divide em dois basofílicos, e eles são ligeiramente menor que o proeritroblasto. E assim sucessivamente. Então, percebam que quanto maior o nível de mitose, menor serão as células resultantes. Quando eu tenho ácido fólico e vitamina B12 diminuída, essas células elas tendem a se dividir menos e produzir menos células. Então, vamos supor, ao invés de uma célula tronco BFU se dividir 5 vezes e dar origem a 32 células, ela vai se dividir apenas 4 e dar origem a 16. Só que essas 16, elas são grandes, comparada com as 32 normais. Então, no caso da carência de vitamina B9 e B12, elas vão produzir menos células, porque tem menos mitose. Em consequência, também, essas células vão ser maiores do que o normal. Tem menos mitose, mas as células resultantes são maiores. Nesse caso, é chamado de anemia macrocítica normocrômica. Ela é uma hemácia grande, mas a quantidade de hemoglobina é normal. E a quantidade de ferro também influencia. Se eu tenho pouco ferro, eu vou produzir pouca hemoglobina. E essa hemoglobina é quem preenche a hemácia. Se eu tenho pouco ferro, eu produzo pouca hemoglobina. A hemácia vai ficar murcha e a hemoglobina é quem dá a cor da hemácia também. Além de encher a hemácia, ela também dá a cor. Então, no caso da anemia ferropriva, o paciente vai ter hemácias pequenas e pouco coradas, uma anemia microcítica hipocrômica.
Professor, mas é só o ferro que gera carência de ferro que gera anemia microcítica hipocrômica? Não. Qualquer condição que dificulte a produção de hemoglobina também gera anemia microcítica hipocrômica. Como, por exemplo, condições genéticas que dificultam a produção de cadeias globínicas, como as talassemias alfa, talassemia beta, anemia falciforme. E também as porfirias, que dificultam a síntese de anel M. Todas essas condições juntas, elas promovem, né, o surgimento de anemia microcítica hipocrômica. Então, a eritropoietina, a eritropoese, ela é regulada pelo hormônio eritropoietina. A função da eritropoietina é regular a atividade eritropoética. Quanto mais eritropoietina, mais eritropoese acontecerá, mais hemácias serão produzidas. Onde que ela vai atuar? Ela vai estimular a BFU eritroide, né, que é a unidade formadora de exclusão eritroide. Ela vai estimular também os proeritroblastos e os eritroblastos basófilos ou basofílicos. Ela tem uma semivida de 6 a 9 horas, ou seja, a eritropoietina produzida agora, daqui a 6 ou entre 6 e 9 horas, metade do que foi produzido agora será expulso do corpo. Será metabolizado. 90% da eritropoietina é produzida nos rins e 10% no fígado. E o que faz o nosso corpo produzir mais eritropoietina? A concentração de oxigênio, né? Quanto menor a concentração de oxigênio, essa baixa concentração de oxigênio é percebida pelas células intersticiais peritubulares, do córtex externo do néfron, e essa síntese aumentada de eritropoietina vai induzir a eritropoese. E a leucopoese? A leucopoese é o processo de produção de células brancas. Então, a interleucina 3 e o fator estimulante de colônia granulocítica monocítica, eles atuam em um amplo espectro de processos imaturos e também atuam na regulação da mielopoese, que vai dar origem tanto a hemácias, quanto a granulócitos, quanto a monócitos e megacariócitos. O fator estimulante de colônia granulocítica e o fator estimulante de colônia monocítico, eles são necessários para o desenvolvimento de células, tanto granulocíticas quanto monocíticas. Então, o fator estimulante de colônia granulocítica vai dar origem, estimular os granulócitos. E o fator estimulante de colônia monocítico vai dar origem aos monócitos. O fator estimulante de colônia granulocítico e monocítico vai inibir a migração, vai aumentar a atividade fagocítica e induzir a toxicidade celular dependente de anticorpos dos neutrófilos já maduros. E o fator estimulante de colônia granulocítico também induz a síntese de ânion radical superóxido. E isso estimula a citotoxicidade dependente de anticorpos dos neutrófilos. E o fator estimulante de colônia monocítico ativa os macrófagos maduros. Isso quer dizer o quê? Que os fatores estimulantes de colônia, além de estimular o amadurecimento das células, eles atuam nas células já maduras, potencializando seus efeitos. Já a linfopoese, que é a produção de linfócitos, é regulada principalmente pelas interleucinas, como a IL-7 e IL-6. E essas interleucinas exercem importante função de proliferação dos precursores de linfócitos B. Já as interleucinas 1, ou 2 e 3 são mais relevantes aos precursores de linfócitos T. Deve ser lembrado que a diferenciação dos linfócitos T se faz no timo e a dos linfócitos B se faz na medula óssea. Essas interleucinas, elas são produzidas principalmente em processos infecciosos, com a infecção viral, né? Então, quando o vírus entra no nosso corpo, as células de defesa que estão lá no tecido infectado produzem mais interleucinas 6, 7, 2 e 3,
E esse aumento de interleucina estimula a produção de mais linfócito. Então, aqui nós temos o processo de produção de amadurecimento dos leucócitos. Nós temos aqui os granulócitos, que podem ser tanto eosinófilos, quanto basófilos, quanto neutrófilos. Temos os linfócitos e temos os monócitos. Então, à medida que os granulócitos, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão adquirindo grânulos primários, grânulos secundários, e o núcleo vai se condensando. Inicialmente, o núcleo é redondo, ele passa a ficar oval, depois em formato de meia-lua, depois em formato de ferradura, depois ele se estrangula, né? Ele se segmenta, tá? Então, o mieloblasto é uma célula imatura que não tem grânulos ainda, ela se divide e dá origem ao promielócito, que tem grânulos primários e secundários. Esse promielócito, então, começa a condensar o seu núcleo, dando origem ao mielócito, que tem um formato oval, o núcleo com formato oval. Essa célula ela já perde a capacidade de mitose, porque o núcleo já está condensado, ela não consegue mais espiralar os cromossomos e fazer mitose. Então, ela vai apenas amadurecer. O núcleo que tem o formato oval vai condensar e ficar em formato de meia-lua, ou formato de rim. Depois, essa célula, o núcleo condensa ainda mais, dando origem a uma estrutura nuclear que parece uma ferradura, um bastão curvado, por isso é chamado de célula em bastão. E depois, essa célula curvada, com o núcleo curvado, começa a sofrer estrangulamentos em regiões específicas da cromatina, formando a segmentação. E aí é o que acontece, por exemplo, com o neutrófilo. Essa célula, então, entra no sangue quando já está madura, na fase de neutrófilo segmentado, e ela fica ali no sangue por 12 horas, mais ou menos, de 6 a 12 horas, e depois vai para o tecido, e fica 1 ou 2 dias ali no tecido e depois morre. Fagocita a bactéria que está ali no tecido e depois morre. Geralmente, ela migra para os tecidos que têm mucosa, que tem ali micro-organismos na superfície, como mucosa oral, mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa genital e a pele, que é rica em micro-organismos. Então, essas células elas controlam a proliferação dos micro-organismos das mucosas e pele. E a terceira, o terceiro evento que marca ali a produção de célula do sangue é a megacariopoese. Então, as plaquetas elas são fragmentos celulares e são originados do citoplasma do megacariócito. A função das plaquetas é controlar a hemostasia, controlar a coagulação do sangue. A trombopoietina é o hormônio que regula a megacariopoese ou trombopoese. Ela regula o processo de maturação dos megacariócitos e, consequentemente, a sua fragmentação e formação de plaquetas. A trombopoietina também melhora a resposta plaquetária e melhora a adesão e agregação plaquetárias. A função da trombopoietina ela é um fator de crescimento e de diferenciação de megacariócito. Ela é sintetizada 90% no fígado, 10% nos rins, e sua concentração varia de forma inversa com o número de plaquetas circulantes a quais se ligam. Então, quanto mais plaqueta na corrente sanguínea, menor a quantidade de trombopoietina. Quanto menor a quantidade de plaqueta, maior a quantidade de trombopoietina livre. E essa trombopoietina livre que vai estimular a medula óssea a produzir mais plaqueta. Então, acontece assim. O fígado e os rins produzem trombopoietina. Se o paciente tem pouca plaqueta no sangue, se ele tem uma trombocitopenia, que é o nome científico a um quadro de baixa quantidade de plaquetas no sangue, o que é que vai acontecer? A concentração plasmática de trombopoietina ela vai aumentar, ela vai ficar mais livre e ela vai estimular mais a medula óssea a produzir mais plaquetas. Já se o paciente tem muita plaqueta, a concentração plasmática de trombopoietina diminui
a estimulação de megacariócito é menor, a produção de plaquetas é menor, e aí esse nível aumentado ele começa a reduzir. Então, o macrófago também vai estimular a produção hepática de trombopoietina. Então, quando o paciente passa por um processo inflamatório, a produção de fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6, que ativam os fibroblastos, essas duas substâncias elas agem no fígado, induzindo a produção de trombopoietina. O que acontece? Essa é a regulação normal, né? O paciente normalmente está produzindo trombopoietina, né? E tanto pelos rins quanto pelo fígado, e essa trombopoietina vai estimular a produção de plaquetas. Quando o paciente está com um processo inflamatório, o que é que vai acontecer? Esse macrófago vai produzir muita interleucina e TNF-alfa. Isso vai induzir o fígado a produzir mais trombopoietina e isso aumenta a produção de plaquetas. Então, a célula-tronco plaquetária, ela sofre estímulo pelo fator de crescimento de mastócitos, né? E também de trombopoietina. E isso faz com que ela se transforme, né? Que ela se diferencie em célula progenitora multipotente. Essa célula progenitora multipotente, por sua vez, sofre influência dos fatores de crescimento de mastócito, interleucina 3, interleucina 6, interleucina 11, fator estimulante de colônia, fator inibidor de leucemia e trombopoietina, que vai fazer com que ela se diferencie em célula progenitora com a linhagem comprometida com a linhagem megacariocítica. Essa célula, então, vai sofrer influência do fator de crescimento de mastócito, interleucina 3, interleucina 6, interleucina 11, fator inibidor de leucemia, eritropoietina e trombopoietina, que faz com que ela se diferencie em megacariócito imaturo. Esse megacariócito imaturo, por sua vez, sofre influência da interleucina 6, interleucina 11 e trombopoietina, e dá origem, então, ao megacariócito maduro, que sofre, então, a ativação pela trombopoietina, que dá origem, então, às plaquetas. Então, esse é o processo de síntese de células pela medula óssea. Então, esse megacariócito, então, ele começa a emitir projeções do seu citoplasma no interior dos sinusoides, dos vasos, né? Sinusoides capilares, e essas projeções começam, então, a sofrer desprendimento, né? De pequenas projeções, que dão origem, então, às plaquetas. Então, a passagem dos eritrócitos e leucócitos através da parede capilar sinusoidal da medula óssea, mas os macrófagos, eles não passam porque eles são muito grandes. Eles emitem finos prolongamentos que sofrem fragmentação. Em cada fragmento é uma plaqueta. Tranquilo, pessoal? De boa? Tá dando para acompanhar? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Então, as células do sangue, elas são divididas em 3 grupos celulares básicos. As hemácias, também chamadas de eritrócitos, os leucócitos, ou células brancas, ou células de defesa, e os trombócitos, ou plaquetas. As células vermelhas, as hemácias, elas têm um formato de disco bicôncavo, né? É um disco que é achatado no meio dos dois lados. Tem mais ou menos 7 micrômetros de tamanho. Eles são produzidos na medula óssea e são facilmente deformáveis. Eles se achatam muito facilmente. Isso é uma vantagem, porque elas conseguem passar por um vaso sanguíneo menor do que elas. Elas não têm núcleo, elas vivem cerca de 120 dias e elas perdem citoplasma à medida que envelhecem.
Aí, quando elas estão em idade jovem, né, elas apresentam ribossomos nos seus interiores, são chamadas de reticulócitos, que são essas hemácias aqui, ó, que estão com esses resquícios azulados no seu interior. E no interior dessa célula existe a enzima anidrase carbônica, que faz a síntese de ácido carbônico a partir do gás carbônico. Na membrana plasmática, existem as glicoproteínas que fazem a diferenciação de pessoa para pessoa por tipagem. Então, existem células vermelhas que têm glicoproteínas do tipo A, que são são indivíduos que têm o sangue A. Tem pessoas que têm glicoproteína do tipo B, que tem sangue do tipo B. Tem pessoas que têm glicoproteína na hemácia do tipo A e B, que são sangue AB. Tem pessoas que têm glicoproteína do tipo 0, né, que tem o sangue O, né? Não tem nem A e nem B. Então, só tem o sangue O. Além do fator RH, né? Então, essas glicoproteínas, elas são diferenciadas pela tipagem sanguínea. Então, aqui nós temos o processo de vida da hemácia. A hemácia ela é produzida na medula óssea. Para a medula óssea produzir essa hemácia, ela precisa de alguns ingredientes, precisa do ferro, precisa do componente proteico da hemoglobina, chamado de cadeias globínicas, precisa das vitaminas para fazer mitose, a vitamina B9 e B12, precisa do anel M e precisa do estímulo hormonal para que essa eritropoese aconteça, que é a eritropoetina. Então, essa hemácia, quando ela é produzida, ela vai para a corrente sanguínea e normalmente elas ficam lá por 120 dias, que é o tempo que ela envelhece, e aí, então ela é fagocitada. Essa hemácia, quando fica velha, ao passar por alguns órgãos, como o baço, o fígado e a própria medula óssea, os microvasos desses tecidos, eles contêm macrófagos na parede, que são células de defesa, que fagocitam. Esses macrófagos reconhecem essas células velhas, as hemácias, e fagocitam essas células velhas. Então, essas células velhas são tiradas da circulação à medida que novas hemácias são produzidas diariamente. Então, diariamente, nós temos uma quantidade enorme de hemácias sendo produzidas e outra quantidade enorme de hemácias sendo retiradas. Essa hemácia que é retirada da circulação, porque estão velhas, elas são praticamente tudo que é delas são reaproveitados. Então, as cadeias globínicas, né, o componente proteico da hemoglobina é reaproveitado, porque eles são quebrados e dão origem a aminoácidos. E esses aminoácidos são, então, reutilizados pelo nosso corpo para produzir novas proteínas. O anel M da hemoglobina, o átomo de ferro é retirado do anel M, é transportado pelo sangue por uma proteína transportadora chamada de transferrina e é depositado nos tecidos, como, por exemplo, no fígado, em dois tipos de proteína, a ferritina e a hemosiderina. E aí, quando o corpo precisa, ele tira esse ferro da ferritina e hemosiderina e leva, então, para a medula óssea para produzir mais hemácia. Mas existe uma parte da hemácia, que é o anel porfirina 9, protoporfirina 9, que ele não vai ser reaproveitado, ele vai ser eliminado do nosso corpo, ele vai ser metabolizado. Esse anel M, ele vai dar origem à biliverdina, que é um composto esverdeado. A biliverdina, dentro do macrófago, vai ser então convertida a bilirrubina. Essa bilirrubina vai ser então transportada pelo sangue até o fígado. No fígado, ela vai ser eliminada no intestino. E essa bilirrubina no intestino sofre a ação de bactérias, que convertem a bilirrubina em urobilinogênio. Parte do urobilinogênio volta para a corrente sanguínea, é reabsorvido e vai ser eliminado nos rins, na urina, na verdade,
na forma de urobilina, que é um composto amarelado que dá a cor da urina. O restante do urobilinogênio que ficou no intestino vai ser convertido em estercobilina, que é um composto marrom que vai dar a cor das fezes. Então, as fezes têm uma coloração marrom, e essa coloração marrom é um derivado do pigmento vermelho do nosso sangue. A urina tem a coloração amarela, porque na urina tem um pigmento amarelo, que é derivado do pigmento vermelho das nossas hemácias. Então, quando o indivíduo ele tem dificuldade de produzir hemácias, quando ele tem baixa de algum desses constituintes, quando ele não consegue produzir muita hemácia porque ele tem pouco ferro, ou ele não consegue sintetizar o componente proteico por questões genéticas, ou ele tem carência de vitamina B9 ou vitamina B12, ou o rim dele não produz muito bem eritropoetina, ele vai ter uma anemia que é classificada como anemia de baixa produção. O indivíduo tem anemia porque ele está produzindo pouca hemácia. Então, a quantidade de hemácia sendo destruída permanece, mas a quantidade de hemácia sendo produzida é pouca. Então, isso faz com que tenha poucas células vermelhas na circulação. Então, o paciente pode ter anemia também por hemorragia. Então, aquelas hemácias que estão aqui na circulação, elas podem extravasar dos vasos sanguíneos, fazendo com que o paciente tenha poucas células vermelhas circulantes. Uma anemia por hemorragia. E o paciente também pode ter anemia quando o processo de destruição está rápido demais. Então, quando a hemácia está sendo destruída antes do tempo, né, o paciente vai ter uma anemia por excesso de destruição. Tranquilo, pessoal? De boa? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá dando para acompanhar? Tá dando para ouvir direitinho? Então, vamos lá. Então, como que esse anel M, que é o único componente da hemácia que não é reutilizado, como que ele é metabolizado? Como que ele é jogado fora? As hemácias velhas são fagocitadas pelos monócitos e macrófagos dos tecidos hematocateréticos, né, que são os tecidos que tiram hemácias velhas da corrente sanguínea, que é a medula óssea, o baço e o fígado. Dentro desse monócito tem duas enzimas, uma delas é a M-oxidase, que converte o anel M em biliverdina, e a outra enzima é a biliverdina redutase, que converte biliverdina em bilirrubina. Essa bilirrubina, então, ela vai ser transportada pelo sangue, ligada à albumina. Ao chegar no fígado, essa bilirrubina que está ligada à albumina vai ser, então, vai reagir, vai sofrer reação de conjugação com ácido glicurônico. Vai, então, ser liberado no intestino, parte vai para eliminar na urina e parte vai ser eliminado nas fezes. Aqui nós temos uma foto de um macrófago, uma célula fagocitária, com 3 hemácias no seu interior. Então, esse composto vermelho, o anel M da hemoglobina, ele vai sofrer a ação da enzima M-oxigenase, vai dar origem a um composto verde chamado de biliverdina. Essa biliverdina, então, sofre a ação da biliverdina redutase e vai dar origem, então, à bilirrubina. Essa bilirrubina, então, que é amarela, vai ser metabolizada e eliminada na corrente sanguínea. Então, percebam que são corantes, são pigmentos diferentes. E a gente percebe esse processo de degradação desses pigmentos acompanhando o processo de surgimento e eliminação do hematoma. Então, quando você leva uma pancada em alguma região do corpo, as células vermelhas que estavam ali circulando naquele tecido, elas são destruídas e liberam o anel M. Por isso que na hora o indivíduo ele tem
uma região avermelhada. Com o tempo, esse anel M, essa região vermelha vai ficar roxa. Por quê? Esse anel M vai sofrer um processo de oxidação. E depois essa mancha roxa ela vai sofrendo degradação lenta. Essa mancha roxa vai ficando mais verde amarelada. Essa região verde amarelada é por conta da concentração aumentada de biliverdina e bilirrubina. Os macrófagos teciduais vão fagocitando esse anel M e vão convertendo ele em biliverdina e bilirrubina. Por isso que quando o hematoma está desaparecendo, ele fica ali com uma tonalidade verde e amarelada, decorrente das concentrações crescentes de bilirrubina e biliverdina. Tranquilo, pessoal? De boa? Vamos ficar por aqui, então, Tranquilo. Tranquilo, professor. para não forçar muito vocês, né? Porque eu sei que eu falei muita coisa,